E depois do intervalo você vai acompanhar o bate-papo que nós tivemos com os adolescentes. Ou será aborrecentes? Afinal, é assim que eles são chamados pela maioria, né? E o que será que eles pensam a respeito disso, hein? Como eles se sentem sendo chamados de aborrecentes? Você vai acompanhar esse bate-papo logo após o intervalo. E continue ligado no programa, porque tem ainda o sorteio das 2 cestas com produtos do Café Santa Clara. É um instante só, não mude de canal, porque eu volto já. Eu vou contar o segredo de uma boa construção. Sem dor de cabeça, estresse ou preocupação. Vou no Center Lusitana, disso eu não abro mão. Lá tem tudo que eu preciso para a minha construção. Center Lusitana tem tudo com preço bom. Do básico ao acabamento para a minha construção. Construir ou reformar tudo sem me apertar. Center Lusitana tem bom prazo para pagar. O segredo eu já falei, agora vê se não se engana. Qualidade, preço baixo é só no Center Lusitana. Trabalhar com segurança, possuir valores e princípios definidos, fornecer serviços marítimos de veículos e passageiros com qualidade, ter reconhecimento nacional e internacional em práticas de gestão empresarial, tornou a Internacional Marítima uma empresa maranhense certificada pela ISO. Com 20 anos de existência no nosso mercado, atuando agora em São Paulo, a Internacional Marítima desponta como uma das melhores empresas do segmento, incorporando novos conceitos, tecnologia de ponta e modernização em travessias litorâneas de longa e pequena distância. Internacional Marítima, rompendo as travessias com segurança e confiabilidade, levando assim tranquilidade aos seus clientes. Rua 7 de Setembro, número 43, Centro. Fone 38789000 e 38789027. Qualidade, excelente atendimento, praticidade nos seus serviços, modernidade nos seus conceitos e reconhecimento através do certificado de acreditação. Este é o Laboratório Gaspar. Excelência no que faz. Eficiência nos procedimentos e tecnologia a serviço dos seus clientes. Laboratório Gaspar. Rua dos Afogados, 757 Centro. 3212-4488. A maioria dos adolescentes são chamados de aborrecentes. Agora, como se justifica isso, hein? Por que será que eles são chamados assim? Será que eles realmente dão muito trabalho, esquentam muito a cabeça dos pais e até daquelas pessoas que estão ali próximas a eles? A gente resolveu convidar uma turma de adolescentes para bater um papo com eles e saber como eles se sentem sendo chamados de aborrecentes. Então, acompanhe aí esse bate-papo com a gente. O programa Ponto de Vista de hoje traz à tona um assunto muito interessante, que é a adolescência. Muitas pessoas falam aborrecência. Agora, por que, né, essa frase? A gente resolveu reunir aqui um grupo de adolescentes. Mostra para eles, Jane, está aqui esse grupo de adolescentes do Colégio Dom Bosco. Eles vão bater um papo com a gente e a gente quer saber deles também se eles concordam com essa frase, né, doutor Mandelli? Se eles se acham aborrecentes ou só adolescentes. O que vocês acham? Vocês concordam com essa frase? Nem sempre, né? Bom, a gente vai ficar batendo um papo aqui com eles e vocês vão acompanhar aí no programa Ponto de Vista, no quadro Meu Analista, para a gente realmente esclarecer se isso é preconceito ou se realmente eles aborrecem em alguns momentos. Bom, gente, a pergunta que não quer calar, doutor Mandelli, é aquela, né? Aquela velha pergunta, né? Vocês, como é que vocês se sentem sendo chamados de aborrecentes? Bom, ser chamado de aborrecente é uma coisa assim que você não pode dizer que não é verdade, porque durante a adolescência a gente está passando por um processo de formação de caráter, até formação de humor. Então, tem certas horas assim que a gente aborrece mesmo, a gente é chato. Mas é só uma fase, né? Com o tempo passa. Nossos pais já passaram por isso, então eu acho que eles sabem um pouco do que eles viveram, eles sabem um pouco como vai acontecer com a gente. É isso aí. Eu acho que tem certos adolescentes na sociedade de hoje que já cresceram, que não tem essa fase de aborrecência. Eu acho assim que acaba pegando em todo mundo e isso cria uma fase chata pra gente.
E tem horas que a gente tá cheio de coisa para fazer, e assunto para estudar, e problema de esporte, não sei o que, e vem os pais enchendo o saco com, tem que fazer isso para mim, fazer isso. Aí a gente fica, não, eu vou tentar. Na maioria das vezes meu pai chega lá, faz isso para mim. Aí eu falo, pai, agora eu não posso porque eu vou fazer tal coisa. Não, que não sei o que, você não faz nada, não sei o que. Pai, eu tenho que estudar, calma aí, né? Os pais têm aquela ideia de preparar vocês para a vida do futuro, né? Para a vida profissional. Então fica havendo muita atividade, que alguns anos, e na época deles, na nossa época, não era assim, né? Nós tínhamos muito mais só o aspecto de estudar. Hoje você tem inglês, você tem futebol, você tem esporte, você tem espanhol, você tem francês, quer dizer, não é mais, as atividades não são mais como eram antigamente. E aí muitas vezes vem essa pergunta, faz isso para mim. Como o pai não se lembra que ele teve nessa época, que também tinha algumas coisas, não tantas, o que ele vai fazer? Muito fácil ele colocar esse rótulo, você não faz nada. Mas realmente hoje a maioria dos adolescentes, né, principalmente os que estudam em escolas privadas, né, particulares, eles têm excesso de atividade. Então muitas vezes não dá tempo para vocês serem adolescentes, né? Você já tem que estar pensando 10, 15 anos na frente estudando. Então isso cria também esse choque com os pais. Essa cobrança toda acaba dificultando o diálogo entre vocês e os pais? O pai, quando ele, por exemplo, como a gente fica abarrotado de tarefas para fazer e tal, quando o pai vai falar com a gente, é só cobrança. Aí você acaba não querendo falar com ele, porque você sabe que ele vai lhe cobrar alguma coisa, vai brigar com você, e você acaba tendo só esse tipo de contato com ele, contato arisco. E também tem o fato tem um lado dos pais, que a criação deles foram diferente da nossa. Antigamente eles não tinham internet, antigamente eles não... A minoria fazia inglês, francês, aula de informática, entende? Então vai muito da criação, eles querem que a gente tenha a mesma criação que eles, entende? Eles não veem que mudou. Tem que ver que a gente também às vezes aborrece, às vezes é inconveniente nessas horas, tá entendendo? E dialogar, tentar fazer, porque a gente agora... A educação que os nossos pais nos dão é para preparar a gente para o vestibular. Primeira coisa, entendeu? Aí, depois disso, é uma fase que eles esquecem, assim, um pouco dessa educação que eles estão dando agora, do que a gente tem que fazer, de tudo isso aí. Nem sempre a cobrança que pesa mais também os problemas, porque assim como eles já passaram, a gente está passando agora, todo mundo tem seu problema. E às vezes os pais, fora a cobrança, esquecem que a gente tem problema. O que é demandado de vocês hoje é muito mais do que era demandado dos pais de vocês. E essa demanda, essa exigência que se faz de vocês é justamente uma visão que os pais têm daquela época. Puxa vida, eu não tive a oportunidade, eu estou dando a oportunidade para os meus filhos e para minhas filhas de fazerem uma faculdade. Então vem uma cobrança, né? Justamente porque é difícil para alguém que nasceu no século passado, né, e estudou no século passado, ter uma compreensão de tudo que significa. Então o que os pais na maioria veem? Eles querem o sucesso. E para vocês terem o sucesso na cabeça deles, o que tem que fazer é estudar, 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 estudar. Aí entra a questão do diálogo, no caso da família e tal, do que tu pode conversar com teus pais. Então essa barreira que tem, querendo ou não, vai dificultar. Aí minha mãe fala, não, mas eu tenho que entender o lado dele. Eu, sim, querendo... A gente pode entender o lado dele, mas por que ele não pode entender o nosso? Mas aí ela, não, mas você está passando por uma formação de personalidade, caráter, e ele não, ele já tem a dele formado, então ele não vai mudar mais. Mas do mesmo jeito, não acontece só lá em casa. Então, se ele está vivendo numa sociedade, ao mesmo tempo que a sociedade tem que se adequar a ele tem que se adequar também, entendeu? E isso é um outro assunto que a gente vai continuar batendo papo com vocês depois do intervalo. Qualidade, excelente atendimento, praticidade nos seus serviços, modernidade nos seus conceitos e reconhecimento através do certificado de acreditação. Este é o Laboratório Gaspar. Excelência no que faz, eficiência nos procedimentos e tecnologia a serviço dos seus clientes. Laboratório Gaspar, Rua dos Afogados, 757 Centro, 3212